noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Vamos continuar aí o conteúdo de física ondulatória. Hoje o tema proposto, né, era ondas longitudinais. E, bom, como vocês vão ver, né, eu vou comentar com vocês, a principal onda longitudinal é a onda sonora. Aí eu vou dar um resumão aqui de que a gente vai ver hoje. Primeiramente, eu vou dar uma revisão sobre ondas longitudinais e nessa revisão eu vou lembrar alguns conceitos que a gente trabalhou na primeira aula, tá? E logo em seguida, né, depois dessa revisão, eu vou falar de alguns fenômenos, né, que vão ser esses três aí: reflexão, refração e efeito Doppler. Tem outros fenômenos, tá, pessoal, relacionados às ondas, mas eu vou falar sobre esses três hoje, né, principalmente porque o efeito Doppler é um efeito muito interessante que acontece principalmente, né, é mais fácil de ser observado no cotidiano, nos casos que eu vou citar mais à frente. Só que o fenômeno de reflexão e refração, gente, são fenômenos ondulatórios, eles não se limitam a... o efeito Doppler também, são fenômenos ondulatórios, não se limitam ao som, né? Eles se aplicam a toda a gama variada de ondas. Qualquer tipo de onda apresenta esses fenômenos. Enfim, vamos começar fazendo uma revisão, então, de ondas longitudinais. Como eu falei na primeira aula, né, as ondas podem ser classificadas de duas maneiras, quanto à sua natureza, podendo ser mecânicas ou eletromagnéticas, e também quanto à direção de propagação. Na aula passada, o professor Matheus falou com vocês das ondas transversais. São ondas cuja direção de propagação é perpendicular à direção de oscilação do meio. E hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre as ondas longitudinais. Como está escrito aí, são as ondas cuja direção de propagação é paralela à direção de oscilação, tá? A gente vai detalhar um pouco, daqui a pouquinho, como é que isso ocorre, né? Mas para imaginar, gente, imagine, né, que a natureza é formada por vários bloquinhos de moléculas, de átomos, né, que a gente chama de moléculas. O conjunto de átomos são moléculas. E se uma onda passa por esse meio, né, uma onda sonora, no caso, por exemplo, como é que essa onda vai se propagar havendo o espaço estando recheado, né, de moléculas? Para a onda... Sim, Gabi, desculpa, gente, essa é a aula 3, tá? Bom, para a onda se propagar, ela precisa que o meio auxilie ela nisto, né? Na verdade, a onda faz com que o meio se movimente. Não desloca o meio, mas ele faz com que as moléculas do meio vão para frente e para trás, vão para frente e para trás, e assim, né, a onda vai se propagando. E isso de uma forma que é bem fácil de encontrar um padrão, tá? Eu vou já mostrar para vocês, e né, antes disto, eu gostaria de ler esse trechinho aqui de baixo. As ondas longitudinais... Desculpa, gente. As ondas longitudinais são também ondas mecânicas, né? Eu ressalto isto porque, como a gente viu, né, ondas mecânicas são ondas que precisam de matéria. E o único tipo de onda que não precisa de matéria são as ondas eletromagnéticas. Então, né, é lógico que a gente vai observar que quando existe matéria, tanto ondas longitudinais quanto ondas eletromagnéticas existem, mas as ondas longitudinais sempre vão ser ondas mecânicas, tá certo? As ondas longitudinais precisam do meio para se, né, propagar. E o exemplo mais comum, o mais notável, né, é o som, beleza? Então, como é que funciona esse lance de oscilação, né, propagação? Como é que funciona o som? Antes de a gente analisar essa imagem, esse texto aqui, deixa eu ver se eu consigo... pessoal, um momentinho. Na verdade, gente, depois a gente vai passar esses slides para vocês, vocês entrem nesse link, tá? Esse link aqui,
ele vai ter uma demonstração bem legal, uma demonstração bem curiosa sobre como é que as moléculas do meio se comportam quando uma onda sonora passa por elas, é uma onda longitudinal. Mas, observando essa imagem, a gente consegue ter uma ideia, tá? Considerem cada pontinho desses pretos aqui como essas moléculas que eu falei para vocês, as moléculas do meio, as moléculas do ar, no caso, tá? Para simplificar. Aqui temos um alto-falante. O alto-falante, quando ele emite uma onda sonora, né, ele vibra para frente e para trás. E isso empurra as moléculas que estão logo, né, encostadas no alto-falante, tá bom, pessoal? Isso faz com que elas se movimentem na direção da propagação da onda, mas logo em seguida retornem novamente. E elas fazem esse movimento, né, de ir e voltar, de tal forma que todas as moléculas do meio acabam adquirindo uma característica espacial muito interessante. Elas acabam se acumulando, né, elas acabam se concentrando em algumas regiões, né, e em outras elas acabam ficando bem escassas, elas acabam se distanciando. Por que isso acontece? Né? Devido ao movimento de vai e vem. Eventualmente, algumas se aproximam e outras se afastam. Isso aqui é num instante de tempo apenas. Se o tempo continuasse, a gente ia ver que essa frente de onda aqui, tá? Esse acumulado de moléculas, essa zona de compressão, ela iria se deslocando para frente como se fosse, né, uma onda mesmo. É isso que, na verdade, caracteriza o comportamento do som como uma onda longitudinal. Então, vamos verificar o que eu escrevi aqui, né? Uma fonte sonora em vibração, né, transfere energia para o meio, fazendo as moléculas de ar vibrarem com a mesma frequência da fonte. Se isso aqui vibra numa frequência X, tá, gente? Por exemplo, 100 Hz, as moléculas do meio também vão vibrar a 100 Hz, tá? Elas adquirem a energia e a frequência da onda emitida. E esse movimento de vai e vem das moléculas por onde a onda sonora passa, criam zonas alternadas de compressão e rarefação, tá? Essas zonas com acumulado de moléculas são zonas de compressão e as zonas com menos moléculas são zonas de rarefação. E agora olhem só como ela também pode ser entendida, né, por essa imagem. A gente viu que essa imagem aqui representa que tipo de onda? A onda transversal, né? E a direção de oscilação é perpendicular à direção de propagação. Nas ondas longitudinais, como é que a gente poderia representar um gráfico para essa onda? Analisando assim, ó, essa imagem de cima com essa imagem de baixo, a gente consegue chegar a essa conclusão. Observem que os picos das ondas, né, as cristas, as partes mais superiores, estão logo acima das regiões de compressão. Ó. Conseguem observar? Beleza? Esse aqui também está bem aqui em cima da zona de compressão. Já as partes inferiores da onda estão relacionadas, né, com a zona de rarefação. Isso, pessoal, é porque é o seguinte, quando a gente estuda ondas longitudinais, a gente observa que esse comportamento também ocorre se a gente considera a variação da pressão do meio. Nessa região com acumulado de moléculas, a pressão aumenta, tá? Instantaneamente, porque há uma densidade muito grande de moléculas ali, muitas moléculas na mesma região. E já nessas regiões aqui, a pressão diminui. Ela fica menor do que era anteriormente, porque tem poucas moléculas. A densidade de moléculas é muito baixa, tá? E como é que a gente mede a diferença, né, dessa pressão aí? Existem equipamentos, né? Tá, mas quanto mais diferente, né, quanto mais maior a diferença entre a zona de pressão e a zona de baixa pressão, né, quanto maior a diferença de pressão entre essas regiões, mais intensa é a onda sonora. Significa que se alguém está gritando, né, alguém está falando muito alto, ou tem uma buzina, né, enchendo o saco, essa região aqui vai ter uma diferença de pressão enorme, tá? Porque a onda sonora tem um volume muito alto. E isso aqui, gente, é para a gente lembrar os detalhes, né, que eu informei para vocês na primeira aula. A amplitude da onda sonora, né,
continua sendo a mesma amplitude da onda transversal, das ondas. É o deslocamento das moléculas do meio. E quanto mais ele se desloca, né, quanto mais a molécula acaba se concentrando numa região, as moléculas, quanto mais se concentram numa região e se afastam de outra, né, maior vai ser a energia da onda, e também, né, proporcional a essa energia é a amplitude. Maior vai ser o deslocamento das moléculas do meio. E a gente consegue perceber facilmente que uma pessoa que grita, ela se cansa muito mais fácil do que uma pessoa que sussurra, porque a pessoa que grita demanda mais energia, né? E isso faz com que a amplitude da onda aumente, tá? A amplitude tem relação com o volume que a gente, né, geralmente mexe nos nossos aplicativos, né, nossos dispositivos de música. Quando a gente quer ouvir uma música melhor, que a gente gosta muito, a gente aumenta o volume, né? Significa que a gente varia a amplitude da onda sonora. A amplitude está relacionado com o volume. Já a altura, por mais que a gente tenha essa ideia de que a altura está relacionada com o volume também, na verdade a altura está relacionada com frequências, pessoal. Quanto mais alto é um som, maior vai ser a sua frequência. Quanto mais baixo é um som, menor vai ser a sua frequência. E sons de baixa frequência são sons graves, tá? Tipo um contrabaixo. Já sons de alta frequência são sons agudos, são sons emitidos em frequências muito altas, como, por exemplo, um violino. E já que eu falei do contrabaixo e do violino aqui, eles dois são instrumentos de cordas. Como é que a gente poderia diferenciar de ouvido se eles dois emitissem a mesma nota, né? Com a mesma frequência? E aqui está a dica, ó, timbre, gente. Cada instrumento musical, na verdade, cada fonte sonora tem uma forma de criar o som diferente. Por isso que todas as pessoas têm voz diferente e os instrumentos têm sons diferentes. Apesar de eles emitirem uma onda sonora com a mesma frequência, o formato da onda é diferente e isso nos permite diferenciar uma pessoa de outra e um instrumento de outro. Beleza? O timbre é a característica, tá? A identidade do som das coisas, das pessoas ou dos instrumentos. Dito isso, vamos então falar da... opa, me adiantei um pouco. Como é que o som se comporta após sair da fonte sonora, gente? Né, ele vai oscilar as partículas do meio de forma longitudinal, né? E, para simplificar, para a gente ter uma ideia legal dessas ondas sonoras, imaginem, né, que se tivesse, por exemplo, aquelas buzinas de mão aqui, aquelas que o pessoal usa em Copa do Mundo, né? E alguém apertasse aqui no meio, se a gente não considerar a pessoa e o objeto ao redor, né, a gente poderia observar que a onda sonora se propagaria em todas as direções. A gente diz que é uma onda tridimensional. Ela se propaga tanto nesse eixo, quanto nesse eixo, quanto nesse eixo, tá? E qualquer outra direção também, porque essas outras direções elas podem ser, digamos assim, decompostas nas três direções principais, nas três dimensões que nós conhecemos. Quem viu a aula, né, de vetor dado pelo professor João pode relembrar, né, que vetores podem ser decompostos em eixos e, portanto, a gente diz que coisas tridimensionais se propagam em todas as direções, como a onda sonora. Aqui é para a gente ter uma ideia, né, que as ondas, as regiões pretas são as zonas de compressões de moléculas e as zonas mais claras são as zonas de rarefações. E, gente, a velocidade da onda depende principalmente da densidade do meio, como praticamente todas as ondas, né? Mas como a gente está falando bastante do som hoje, eu vou ressaltar essa parte de baixo aqui, ó. Em geral, a velocidade do som, ela cresce quanto mais denso for o meio. Imagine uma região, né? Duas regiões do planeta Terra, uma bem na beira do mar e uma bem no topo da montanha. Pessoal, devido à gravidade, né, na beira do mar, na região que a gente diz, né, ao nível do mar, existe uma maior densidade de moléculas no ar, porque a gravidade atrai essas moléculas para a Terra. Só que nas regiões montanhosas é mais rarefeito o ar, tem pouca densidade, a quantidade de moléculas lá no ar é bem mais baixa. O que a gente consegue observar é que na região mais próxima do nível do mar,
o som viaja mais rápido do que em regiões muito altas, em regiões montanhosas, tá? Porque quanto mais denso é o meio, mais rápido o som se propaga. E aqui tem nessa dica, ó. A velocidade nos sólidos é maior do que a velocidade nos líquidos, que por sua vez é maior do que a velocidade do som nos gases. Isso aqui vale para o som, gente, tá? Lembrem, a gente está comentando bastante do som hoje. E agora a gente vai começar a falar de fenômenos ondulatórios e eu vou relacionar eles com o som, eventualmente. O primeiro fenômeno é o de reflexão. Pessoal, alguém já se perguntou como é que a gente observa o mundo, né? Como é que a gente enxerga as coisas? Quando a gente, por exemplo, à noite liga uma lâmpada, é tão rápida a velocidade da luz, né, que a gente nem percebe quão rápido ela é. A gente só está acostumado a isso. Mas, basicamente, gente, nós, diferente do Sol, não emitimos luz própria. Como é que a gente, então, consegue enxergar uns aos outros? Quando uma lâmpada é ligada, ela emite raios luminosos, ondas luminosas, que de uma forma tão rápida que ela colide em todos os objetos do meio e refletem para todas as direções. Por isso que nossos olhos também observam tudo. Eles são receptores de ondas eletromagnéticas e tudo que a gente observa é devido à reflexão da onda luminosa, tá? Mas a reflexão ocorre, né, com todos os tipos de ondas. Eu imagino que vocês vão ver novamente mais a fundo esse fenômeno da reflexão luminosa em outro momento, mas vamos dar uma olhada aqui no modo geral, tá? Quando é que ocorre uma reflexão? Sempre que uma onda está se andando... Opa, pode perguntar, Isabel, pode perguntar. Tem alguma coisa para falar? Beleza, então vou continuar. A reflexão, gente, é o seguinte. Foi emitida uma onda, saiu de uma fonte, tá? Uma fonte sonora ou uma lâmpada. Essa onda vai viajar no meio que ela foi originada e, num determinado momento, ela vai encontrar um obstáculo. O que que ela faz? O que acontece quando a onda encontra esse obstáculo? Né? Ela reflete. Ela vai colidir, né, com esse obstáculo e uma parte dessa energia ondulatória vai voltar para o mesmo meio. É interessante perceber, gente, que como a velocidade das ondas depende apenas do meio, se a onda não muda de meio, a velocidade mantém a mesma. Então, ondas refletidas, tá? Ondas refletidas são as ondas originárias de reflexões, ondas que colidiram com o objeto e refletiram, são as ondas refletidas, elas mantêm a mesma velocidade das ondas originais, as ondas que a gente diz, né, e incidentes. Quando uma onda colide, digamos assim, com um objeto, ela é uma onda incidente, e a onda que é refletida é a onda refletida. Vamos observar esse detalhe aqui, ó. O que acontece quando uma onda numa corda, eu sei que a gente está misturando vários tipos de onda aqui, mas isso aqui é só para detalhar uma situação das ondas, tá? Acontece com todos os tipos. E a gente vai tratar mais a fundo o som daqui a pouco. O que acontece quando a onda está se propagando, por exemplo, no ar, uma onda sonora, e colide com a parede? Acontece esse fenômeno aqui, ó. Ela está se movimentando numa corda fina, e aqui tem uma corda grossa. O impulso, quando encosta, quando chega na corda grossa, ele reflete, só que ele reflete, né, do invertido, ele reflete invertido. A gente diz que ele inverteu a sua fase. Com a onda sonora é a mesma coisa. A gente está falando e a onda sonora colide com a parede, ela volta invertida, de fase invertida, tá? Já quando a onda está se propagando num meio mais denso e encontra um meio mais fino, como nesse caso da corda grossa, que depois vai encontrar a corda fina, ela não inverte a sua fase, tá? Ela vem com a crista para cima e ela reflete com a crista para cima também. Significa que ela não inverte sua fase. Agora, falando do som, né, lembrem que eu disse que o som se propaga em todas as direções, tá? E vamos ver a imagem novamente. É como se fosse um
uma esfera que vai se esticando, se propagando, né? Uma esfera que vai crescendo. Se a gente olha de cima, gente, eu não sei se, opa, assim, se a gente olha de cima uma onda, a gente conseguiria observar, né, de forma bem simples, vários círculos, um dentro do outro, a gente diz que são círculos concêntricos, tá? E cada um desses círculos é uma representação de uma frente de onda, tá? Se essa aqui foi a primeira onda, logo em seguida, que passa um comprimento de onda, vai ter outra frente de onda, depois de outro comprimento de onda, vai ter outra frente de onda, tá? E desde a região emissora, desde a fonte, até cada uma dessas frentes de onda, existem raios, tá? Que são representações vetoriais da onda, beleza? Eu sei que isso pode ficar um pouco complexo, mas imagine, né, que cada uma dessas frentes de onda, eles estão se direcionando a partir da fonte sonora na direção das setas. Cada uma delas, então, quando a gente diz que é uma representação vetorial, ela só está indicando qual direção a onda está se propagando, tá certo? Aqui tem uma imagenzinha para a gente ter uma ideia do que acontece com as ondas sonoras quando elas encontram um obstáculo. Olha só, elas vêm, tá? Nessas linhas azuis, quando elas colidem, elas são refletidas. Se elas colidem de frente com o obstáculo, elas refletem na mesma linha, tá? Quando elas colidem assim de frente, elas refletem na mesma linha. Mas quando elas colidem de lado, assim, essa parte aqui, ó, imagine que ela tá vindo aqui, ó, tá? Aqui ela tá aqui, depois ela tá aqui, a onda tá vindo, e quando ela colide aqui, para onde ela vai? Ela volta pela mesma direção? Não, gente. Aí ela volta numa outra direção. Ela colide com com o obstáculo, né, com a superfície, e ela é refletida numa direção assim, ó, numa direção assim, tá? Como se fosse um V que ela desenhasse. A gente diz, né, a gente vai analisar melhor esse fenômeno de reflexão aqui, essa imagem. Observem que tem essa linha que separa essa região laranja da região rosa, tá? Essa linha a gente diz que é a superfície entre dois meios, ou a superfície do obstáculo. Esses tracejados azuis são como essas frentes de ondas que eu falei para vocês aqui, ó. Essas frentes de ondas pretas ou essas frentes de ondas azuis, tá? Uma onda tá vindo com as frentes de onda, beleza? E ela vai colidir com essa superfície. Essa setinha aqui, ó, essa setinha vermelha, é a mesma dessa setinha vermelha aqui, ó. É uma representação vetorial da onda. Quando ela colide com a superfície, ela reflete. E reflete como fazendo um V, como eu disse para vocês, ó, tá? E a parte curiosa, né, que é uma coisa muito legal de se perceber, é que ela reflete de tal forma que se a gente considerar uma linha, tá, uma linha que a gente chama de linha normal, tá? Essa linha normal, ela tem a característica de ser perpendicular à superfície. Se a gente, ignorando, tá, no momento, ignorando por um instante as ondas, essa linha normal, ela sempre é perpendicular à superfície, sempre. Vocês vão ver isso mais à frente, na disciplina de mecânica. Essa linha, quando a gente põe ela bem na região da colisão das ondas, tá? Ondas sonoras, por exemplo, essa linha indica para a gente que esse ângulo I aqui é igual ao ângulo R aqui. Isso significa, pessoal, que quando uma onda reflete, ela reflete de tal forma que o seu ângulo de incidência é igual ao seu ângulo de reflexão em relação à reta que a gente chama de reta normal. Tá bom? Bem simples. Uma onda, quando reflete, se a gente considera a reta normal, os ângulos de incidência e ângulos de reflexão são iguais em relação à reta normal, tá? Vamos fazer um exercício, então? Esse exercício aqui vai ajudar a gente a entender um pouco sobre o fenômeno do eco, tá, pessoal? O que é o eco aí? Quem já deve ter se perguntado sobre o que é isso? Basicamente, né, deixa eu ler aqui o exercício que a gente vai trabalhando o conceito. O eco é o fenômeno sonoro, né, que ocorre quando ouvimos o som refletido de nossa própria voz. Mas não acontece o tempo inteiro. A gente, quando fala num ambiente fechado,
o nosso som bate na parede e reflete. Por que que a gente não escuta eco o tempo inteiro, né? Isso, pessoal, é uma característica do ouvido humano. Olha só, o tempo de persistência auditiva humana é de aproximadamente 0,1 segundos, um décimo de segundo. Isso aqui, gente, significa o quê? Que para a gente conseguir diferenciar dois sons que estão chegando no nosso ouvido, eles têm que ter uma diferença de pelo menos 0,1 segundo. Se for menor do que isso, a gente não consegue diferenciar. Tá? Quando eu digo dois sons, eu quero dizer dois sons de mesma frequência. Quando duas ondas de mesma frequência estão vindo na direção dos nossos ouvidos, se não forem a distância entre elas no tempo de 0,1 segundos, a gente não diferencia, nosso cérebro não diferencia. Por isso que quando eu digo que a nossa voz é refletida, o eco é ouvido, precisa de uma diferença de 0,1 segundo entre o som que a gente fala e o som que a gente ouve refletido. Então, ele tem a onda que a gente fala, que a gente cria quando a gente fala, ela precisa percorrer o espaço, colidir no obstáculo, voltar para o nosso ouvido, e a diferença de tempo tem que ser minimamente de 0,1 segundo. Pode ser também 0,2, 3, mas tem que ser nessa faixa, tá? Quantidades. Então, vamos lá para o exercício. Isso significa que, considerando a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, a distância mínima necessária entre a fonte sonora e um obstáculo para o ser humano ouvir o eco de sua voz é d. Como eu disse para vocês, a onda sonora precisa ir até um obstáculo e refletir, e a diferença entre o som que a gente cria e o som que a gente escuta tem que ser de, no mínimo, 0,1 segundos. Como é que a gente resolve isso, então? Aqui está. Para a gente diferenciar o som emitido do som refletido, o período mínimo tem que ser de 0,1 segundos. Aqui tem uma equação que o professor, aqui a equação diz o seguinte: a distância percorrida sobre o intervalo de tempo necessário para percorrer essa distância nos informa a velocidade média. O que a gente quer saber, pessoal, quanto a nossa onda emitida vai percorrer até colidir com um obstáculo e voltar ao nosso ouvido para a gente ouvir o eco, tá? Então, a gente tem a velocidade do som, que é 340 metros por segundo. A gente não tem o quanto a onda percorre, mas a gente tem o tempo necessário para que a gente consiga perceber o eco. Então, fazemos o seguinte, a gente deixa essa distância percorrida, que a gente não sabe qual é. A gente isola ela, né, digamos assim, e a gente passa o 0,1 multiplicando 340. 340 vezes 0,1 nos dá um décimo de 340, que é 34 metros. Então, pessoal, para a gente ouvir um eco, a onda sonora tem que percorrer 34 metros. Mas isso é ida e volta. É ir até uma parede, por exemplo, e voltar. Essa distância, então, quer dizer, 34 metros é a distância total percorrida. Significa que para a gente ouvir um eco, o obstáculo tem que estar no mínimo a 17 metros de distância. Perfeito? A distância mínima para que a gente escute o nosso eco é que as ondas sonoras reflitam um obstáculo a 17 metros de distância da gente. Vamos lá, então. Fenômeno de refração. Quando é que isso ocorre? Sempre. Eu disse que o fenômeno de reflexão ocorre sempre quando encontra um obstáculo, né? O de refração também. Mas vou ser um pouco mais claro, tá? As ondas são energia. E quando elas se propagam no meio, a energia está sendo transmitida. Quando elas encontram um obstáculo, parte dessa energia é refletida e parte dessa energia adentra, né, o obstáculo. Quando a gente trata de ondas sonoras, geralmente a gente nem sente, né? Então as ondas acabam contornando a nossa região. Isso é um outro fenômeno chamado de fenômeno de difração, mas a gente não vai falar sobre ele essa aula. Falando sobre a refração, basicamente eu vou tratar de ambientes
transparentes, digamos assim, ou meios com densidades diferentes, tá? E olha só, quando uma onda encontra a superfície de outro meio com uma densidade diferente, parte dessa onda reflete, parte dela passa a se propagar nesse outro meio. A onda refratada, nesse caso, possui velocidade e comprimento de onda diferente da onda incidente, além de mudar a sua direção, porém a frequência não se altera. Lembrem, gente, a velocidade das ondas dependem somente da densidade do meio. Nesse caso, ele encontrou um meio com densidade diferente, então a velocidade vai mudar. Entenderam? Se a densidade muda do meio, se o meio muda, se é uma onda que está percorrendo no meio, muda seu meio de propagação, se ela encontra outro meio e passa a se propagar lá, né? Se ela refrata, esse outro meio tendo uma densidade diferente, implica que a onda vai ter uma velocidade diferente. E, além disso, a frequência das sonoras depende apenas da fonte. Se alguém diz numa frequência X, uma frequência, por exemplo, de 300 Hz, enquanto essa onda tiver energia, todo mundo vai ouvir 300 Hz, mesmo que atravesse, né, uma parede, por exemplo. Vai ficar bem baixinho, mas a frequência vai ser a mesma. A diferença vai ser a amplitude, a intensidade da onda que vai mudar. Mas a frequência permanece a mesma. A velocidade, se a densidade do meio mudar, né? E como a frequência é constante, lembram da equação da velocidade? Velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Se a frequência é constante e a velocidade muda, então o comprimento de onda também muda. E eles mudam na mesma proporção, tá, gente? Se a velocidade aumenta, então o comprimento de onda também aumenta. No caso das ondas sonoras, a velocidade de propagação da onda refratada aumenta se o meio em que ela se refrata for mais denso do que o meio anterior. E se o meio em que se refratar for menos denso, a velocidade da onda refratada diminui. Isso é o que eu falei para vocês, tá? Relembrando, a velocidade da onda sonora depende da densidade do meio. Quanto mais denso, mais rápido vai ser. Então, olha só, a água é mais densa, tá? A densidade, então, vai ser maior. Olha só, a velocidade de propagação da onda refratada aumenta se o meio que ela refrata, né, a água é denso, a água é mais densa, a onda dentro a água vai ter uma velocidade maior. Mas se for o caso ao contrário, se a onda foi originada dentro da água, a onda fora da água vai ter uma velocidade menor, porque o ar é menos denso do que a água. Ela vai sair, por exemplo, dentro da água a 1.500 metros por segundo, e quando ela começar a se propagar no ar, vai voltar a se propagar a 340 metros por segundo, tá? Dependendo do meio, a velocidade varia. Quanto mais denso, no caso do som, mais rápido vai ser a velocidade. Observem esse detalhe aqui, gente, ó. A onda que refrata muda sua direção de propagação, tá? Eu botei isso aqui para poder tentar fazer vocês lembrarem, associarem essa imagem com a frase anterior. Essas linhas azuis, gente, representam, tá? Frente de onda. Quando elas vêm, né, nessa direção, elas estão vindo nessa direção, ó, essa direção dessa setinha V1, tá? Elas vêm nessa direção com uma velocidade V1. Quando elas colidem com uma superfície de um meio, elas passam a se refratar. Lembrem, a parte delas refletem, mas também outra parte adentra o meio, ou seja, ela refrata. E quando ela entra no meio, ela não continua nessa direção, ela muda sua direção. Observem, né? Que eles passam a se mover numa direção diferente. Olha essa linha verde aqui, que também é essa linha azul. É a mesma linha, é a mesma onda, a mesma frente, quer dizer. Mas quando ela entra no meio, ela muda sua direção. E não muda só a sua direção, muda também sua velocidade e seu comprimento de onda. Olhem, comparem esse lambda 1 aqui, ó, essa distância entre duas frentes de onda, com esse lambda de duas frentes de onda, do que aqui, certo?
Então, a gente consegue concluir o que dessa imagem, gente? Que aqui ela vem com uma velocidade e um comprimento de onda maior do que quando ela passa a se propagar no meio, do que quando ela se refrata. Porque aqui o comprimento de onda é menor do que aqui. Então, a velocidade aqui também vai ser menor do que aqui. Lembre sempre de associar com a equação da velocidade, tá? Velocidade igual a lambda vezes a frequência. E essa equaçãozinha aqui é só para ajudar quem quiser eventualmente fazer uns exercícios que eu vou passar para vocês. Vou botar no Drive, tá? Essa equação pode ajudar vocês em alguns exercícios, que ela diz basicamente que a razão entre as velocidades da onda em dois diferentes meios é igual à razão entre os comprimentos de onda nos dois diferentes meios. E, né, o último fenômeno é o efeito Doppler. Pessoal, a gente ouve o efeito Doppler sempre que houver um movimento relativo entre uma fonte sonora e um ouvinte. Basicamente, né, observando essa imagem aqui, a gente consegue ter uma noção. Uma ambulância, quando está correndo, né, para salvar alguém ou fazer as suas tarefas, suas obrigações, quem observa a ambulância se aproximando, escuta um som com uma frequência maior, tá? Com uma frequência mais alta. E logo em seguida que a ambulância passa pela pessoa, ela começa a observar o som com uma frequência menor, uma frequência mais baixa, como o caso dessa mulher. Por que isso ocorre? Lembram que o som se propaga de forma concêntrica? Pois é, essa primeira onda aqui, ó, essa primeira linha, ela se formou quando o carro estava aqui atrás. Mas aí a próxima frente de onda se formou quando o carro se deslocou um pouco mais para frente. Então a gente diz, né, que essas frentes de onda na frente do carro, elas possuem um comprimento de onda menor. A distância entre duas frentes de onda aqui é menor, tá? E se a velocidade do som depende apenas do meio, a velocidade vai ser constante aqui, tá? Mas o comprimento de onda diminui. Então a frequência aqui aumenta. Logo, quem vê um carro se aproximando, uma ambulância, um carro da polícia, um motoqueiro, vai ouvir um som com uma frequência maior, um som mais agudo. E logo em seguida que esse objeto sonoro passar por nós, a gente vai ouvindo cada vez mais grave, cada vez com uma frequência menor. Esse é o famoso efeito Doppler. Tá? Ele existe também na luz, inclusive ele é importantíssimo para a astronomia, mas ele é mais facilmente compreendido no cotidiano, né? Devido a esse efeito sonoro causado por objetos sonoros que acabam se movimentando rapidamente e passa pela gente. Como é que a gente pode tirar uma ideia legal disso daqui? Tem dois casos principais, gente. Ou o objeto sonoro e o ouvinte, né, a fonte sonora e o ouvinte estão se aproximando entre si, tá? Nesse caso, a frequência percebida pelo cara vai ser maior do que a frequência realmente emitida. E também tem o caso onde a fonte sonora se afasta do ouvinte. Nesse caso, a frequência percebida pelo ouvinte vai ser menor do que a frequência real emitida pelo carro, tá? Tem três frequências aqui para se considerar. O objeto sonoro, a fonte sonora, vai emitir frequências únicas, reais, a gente diz, mas os ouvintes vão ouvir frequências distintas, dependendo de como for o movimento relativo, né? O movimento, se é de aproximação ou se é de afastamento. Ficou claro isso aqui, gente? É importante ressaltar isso aqui, porque eu vou passar duas equações para vocês já já, que são importantes no estudo do efeito Doppler. Existe o movimento de aproximação. Quando os dois se aproximam, a frequência percebida vai ser maior do que a frequência real. Lembre que a frequência real é a frequência emitida pela fonte sonora. Mas quando os dois se afastam, pelo ouvinte aqui, vai ser menor do que a frequência real, a frequência que a ambulância emitiu. Vamos considerar essas duas situações aqui, ó. F' vai ser a frequência aparente, que é a frequência percebida por um observador. F vai ser a frequência real emitida pela fonte. VO vai ser a velocidade do observador e VF vai ser a velocidade da fonte. Isso aqui, gente, é importante, né? Velocidade do observador
e a velocidade da fonte, porque isso aqui determina se eles estão se aproximando ou se afastando, tá certo? Se os dois têm velocidades, mas eles estão se aproximando, a frequência que o cara vai ouvir vai ser maior. Isso acontece também se um deles estiver parado e o outro estiver se aproximando. Agora, se os dois estão se movimentando, ou apenas um está se movimentando, mas estão se... Olha só, frequência aparente vai ser menor, né? A frequência vai ter vai ser menor do que a frequência real. Se o movimento entre a fonte e o observador for de aproximação, a frequência aparente é maior do que a frequência real. E a gente utiliza essa fórmula, tá? Esses dois V's aqui é a velocidade do som, esse V é VO, e esse VF é a velocidade da fonte. E esse F aqui é a frequência real, tá? Então, a gente consegue calcular qual é a frequência percebida, a frequência aparente, utilizando essa fórmula. Já se o movimento for de afastamento, a gente utiliza essa outra fórmula aqui. Ela é bem parecida que essa aqui de cima, só muda os sinais. Quando é aproxima, é mais, menos, e quando é de afastamento, é menos, mais. É a mesma equação, só mudam os sinais. Beleza? Então, temos mais dois exercícios antes da aula acabar, tá? Vamos para o primeiro. A comprovação experimental do efeito Doppler ocorreu em 1845 com o cientista Buys Ballot. Verificou a alteração da frequência do som emitido por trompetistas que estavam em um vagão de trem. Marque a alternativa correta a respeito desse experimento. Entenderam? Deixa eu reler para a gente ter a mesma conclusão, tá, gente? Olha só. O que o Ballot verificou? Que trompetistas que estavam em um vagão de trem, conforme o trem se movia, ele percebia que a frequência do som variava. Que efeito é esse? É o efeito Doppler, tá certo? Se o Ballot estivesse, por exemplo, na estação, parado, aí o trem estava se movendo e ele percebe que conforme o trem se aproxima, o som do trompetista também, né, está se aproximando dele com uma frequência, e quando o trem passa por ele, o som dos trompetistas estão com uma outra frequência. Isso é o efeito Doppler. Então, vamos analisar as alternativas aqui para a gente verificar qual é a alternativa mais correta. Alternativa A. Na aproximação, Ballot verificou sons mais graves. Será que está certo ou será que está errado? Alguém tem alguma ideia aí, gente? Lembra o que define um som grave de um som alto? É a frequência, né? Sons graves são sons de frequência baixa. Só que olha só, na aproximação, Ballot verificou os sons de frequência baixa? Se a gente lembrar, né, da imagenzinha aqui, ó, a gente vai perceber que essa hipótese está errada, porque quando eles estão se aproximando, a frequência é alta. Então, aqui vão ser, na verdade, ele perceberia frequências agudas, não frequências graves, não sons graves. Então, essa alternativa está errada. Então, vamos ver a B. No afastamento, Ballot verificou sons mais altos. É a mesma coisa de cima, exceto que um, quando se aproxima, o outro se afasta. Aqui, a alternativa seria correta se fosse mais altos, e aqui a alternativa seria correta se fosse mais graves. Como não é, ambas alternativas estão erradas, tá? Letra C. A alteração nas frequências produzida pelo efeito Doppler também foi observada pelos trompetistas. Gente, não, isso aqui, tá? O efeito Doppler só é percebido pelos ouvintes. Fonte sonora. A fonte só vai ouvir a frequência que ela emite. Os trompetistas ali só estavam escutando a frequência que eles emitiam. Já a pessoa na estação, né, o cientista, ele ia perceber uma frequência enquanto os trompetistas se aproximavam e uma outra frequência quando eles se afastavam. E vamos para a alternativa D, então. Na aproximação, o som percebido é mais alto. Perfeito, essa é a questão. Porque alto tem relação com frequência, gente, não é com volume. Quando a gente diz o som é mais alto, é que o som tem uma frequência maior. E como a gente viu, quando uma fonte sonora se aproxima de um ouvinte, a frequência percebida é maior,
é mais alta. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Só para concluir, vamos ler a alternativa E, né? No afastamento, a frequência será maior que a frequência real emitida pelos trompetistas. Errado novamente, porque quando eles se afastam, a frequência percebida é menor do que a frequência real, tá? É importante o efeito Doppler porque, né, podem cair questões assim de ação com conceito. Aqui eu marquei a resposta correta, tá? E vamos fazer um último exercício, que também é de efeito Doppler, mas a gente vai usar a equação agora. Vamos lá. Um carro trafega a 20 metros por segundo em uma estrada reta. O carro se aproxima de uma pessoa, olha só, se aproxima, já temos uma indicação do que vai acontecer aqui, né? A frequência vai aumentar. O carro se aproxima de uma pessoa parada no acostamento, querendo atravessar a estrada. O motorista do carro, para alertá-la, toca a buzina, cujo som, ouvido pelo motorista, né, tem 640 Hz. Ou seja, esse aqui é a frequência real, é a frequência que o motorista do carro ouviu a buzina emitindo. A frequência do som da buzina percebida pela pessoa parada é aproximadamente, vamos ver, se o carro se aproxima, a frequência percebida vai ser maior do que a frequência real, correto? Então a gente já consegue descartar aqui duas alternativas. Ó. Já não é a alternativa C, beleza? Não vai ser a mesma, vai ser maior. Também não vai ser a D, porque a D é menor até. Pode ser a B ou a E. Como a gente pode descobrir isso daqui? Utilizando a equaçãozinha que a gente verificou aqui. Ó. O movimento relativo é de aproximação. Então, para a gente descobrir a frequência que o cara escutou, a gente precisa da velocidade do som, que é dado na questão, e a gente precisa da velocidade do observador, que no caso é zero, porque ele está parado. Também a gente precisa da real e da velocidade da fonte. Vamos verificar se temos essas informações. Olha só, tem a frequência real, tem a velocidade da fonte, tá? E temos a velocidade do som? Não temos, mas lembrem-se, a velocidade do som é, em média, em geral, a gente vai sempre pôr nas questões 340 metros por segundo, tá? Isso é uma constante, gente. Tem um padronizamento, né? A velocidade do som vai ser essa, quando a pressão for de 1 atm e a temperatura for 20 graus Celsius. Mas, em geral, a gente vai utilizar valores muito próximos disso em qualquer situação, para generalizar, tá? Então, vamos utilizar a equaçãozinha, né? Aqui eu já pus a equação e já pus a resposta. Mas vamos verificar o que eu fiz. F, nesse caso, gente, é a frequência aparente, a frequência observada pela pessoa. Vai ser igual à frequência real emitida, 640 Hz, vezes a velocidade do som mais a velocidade do observador. Lembra que tem a outra questão lá? Só que a velocidade do observador é zero, por isso que aqui não aparece nada. E dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte. E olha só, então a frequência real vai ser, a frequência aparente vai ser a frequência real, vezes a do som, 340, como eu disse para vocês, dividido por 340 menos 20. Fazendo a continha aqui, vai ficar 320, 640 vezes 340, nos dá, então, que vai ser 2 vezes de 340. A frequência aparente, então, tá, é de 680 Hz. Estou 40 Hz. E é isso, gente. Dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa?